Oi, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Meu nome é Joana, eu sou diretora de produto e acionista aqui da Robson. Vou pedir para o Oswaldo aqui do meu lado se apresentar. Meu nome é Oswaldo, eu sou cientista de dados aqui na Robson. Eu trabalho aqui há mais ou menos 4 anos e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre tecnologia. Então, assim, a ideia do Hiperhumanos é a gente trazer à tona alguns debates sobre tecnologia, mas principalmente olhando num foco de que hoje a gente está numa era em que a tecnologia, e principalmente a inteligência artificial, é super valorizada. E o nosso podcast ele tem o objetivo de inverter isso um pouquinho, de mostrar como que a tecnologia pode ser um aliado para a gente e impulsionar os seres humanos muito mais que às vezes substituir, como a gente tem visto hoje. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje e pedir para vocês se apresentarem rapidamente para os nossos convidados. Lu, você primeiro. Obrigada, Marcos. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês na Robson, né, participando desse podcast, que eu acho que tem aí, né, muita conexão com o que a gente está vendo aí no mercado, que a gente tem vivenciado aí nas organizações. Então, eu sou a Luciana, sou gerente de marketing e relacionamento com clientes da Log, uma empresa do grupo da MRV. Sou mãe do Guilherme, esposa do Felipe, um engenheiro que conquistou meu coração. Possuo mais de 20 anos de experiência, né, em empresas nacionais e multinacionais. Já trabalhei, inclusive, em 2 empresas de tecnologia. Aluguel de carros, também indústria de produtos elétricos, além de também ter empreendido por mais de 15 anos com uma escola de balé clássico, no interior de Minas Gerais. Legal. Lu, prazer imenso te conhecer, né? Conhecer vocês aqui. Obrigado também pelo convite, né? Espero que seja um bate-papo agradável aqui, que a gente também possa aprender, né, Lu? É isso aí. Junto com as perguntas. E meu nome é Marcos, mas na empresa todos me chamam de Marquinhos, então fiquem à vontade de me chamar de Marquinhos também. Bom, então me apresentando, eu sou diretor de operações da área de tecnologia da Falcone. Estou na Falcone há 13 anos, é uma empresa de consultoria de gestão, acho que muitos de vocês já conhecem, porque ela é oriunda de Belo Horizonte, nasceu na UFMG. Hoje, atualmente, eu estou liderando a área de infraestrutura, composta por 3 áreas, que é segurança da informação, Digital Workplace e a área de Cloud e DevOps, e uma outra área também chamada de jornadas, que é a área de transformação digital da companhia. Então, espero hoje aqui poder compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências, né, de humanos e máquinas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado, gente. Então, assim, para a gente já começar falando do tema do nosso podcast, uma coisa que acontece, assim, a todo momento estão surgindo novas tecnologias, e assim, a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês é quais são as tendências, as novas tecnologias que vocês acham que, vocês acreditam que vão emergir aqui e que vão mudar o dia a dia, o nosso cotidiano? Lu, vou começar com essa pergunta então, tá bom? Por favor. Bom, falar sobre inovação e novas tecnologias é sinônimo de hype para mim, assim, porque elas são de altos e baixos, assim, né? Algumas vêm e ficam, algumas vêm, fica metade dela e o restante a gente tem como aprendizado. Mas nessa atualidade, eu que vivi alguns hypes como metaverso, blockchain, entre outras coisas, eu acho que nós estamos na era da inteligência artificial mesmo, né? Então, hoje, eu considero que inteligência artificial é uma frente que está muito em descoberta, acho que a gente ainda tem muito para aprender. E segunda, algumas outras coisas como IoT, Internet das Coisas, realidade aumentada para a questão de experiência, são boa parte das tecnologias que estão em voga, assim, que estão na atualidade no momento, né? E você, Lu, o que você acha? Eu, como usuária, né, gente, não especialista aí em tecnologia, mas eu, como usuária, eu também vejo a questão da nossa conectividade cada vez mais avançada, né? Então, a gente está falando aí do 5G, essas redes móveis, né, cada vez mais, maior velocidade, maior capacidade mesmo de conexão, viabilizando realmente, né, novos serviços, aplicações, e essa comunicação cada vez mais assertiva e eficiente aí com as pessoas. E a gente também não pode esquecer das tecnologias sustentáveis, né, gente? Então, a gente vem falando muito aí de ESG também nas organizações, nas empresas. Então, a gente também fala muito aí da questão das tecnologias, né, sustentáveis, né? ESG cada vez mais em pauta aí nas organizações. E a gente tem que pensar muito, né, nessa questão aí das mudanças climáticas e como
as inovações podem contribuir com a questão aí das energias renováveis, né? E as práticas ecologicamente corretas. Acho que a Lu trouxe um ponto, se vocês me permitem, bem interessante, que todo mundo que pergunta sobre tecnologia, como eu acabei caindo aqui, né, pensam em tecnologias tecnológicas, né? Mas tecnologia vem da palavra de inovação, né? E inovação vem de uma nova ação. Então, um garfo é uma nova tecnologia, né? Uma faca é uma nova tecnologia. E a Lu apresentou muito bem o SD, que é uma nova tecnologia na atualidade, né? De metrificação de indicadores que propõe-se a entregar indicadores de sustentabilidade, governamentais e sociais, né? Achei fantástico, viu, Lu? Me complementou bem aqui. Obrigada. Com certeza. O nosso CTO aqui na Robson, ele sempre fala que a torneira da nossa casa é uma tecnologia, mas que você percebe o tanto que as tecnologias elas se tornam imersas assim na sua vida quando você nem repara e nem presta atenção que elas são tecnologia. Então a gente fala, né? A gente como empresa de produto, a gente quer que o nosso produto se torne tão imerso na vida das pessoas que elas nem reparem que isso é uma tecnologia, que ela vira um assunto sobre ser tecnologia. Igual, às vezes, até o telefone celular nosso, que a gente anda com ele no bolso e ele já faz tão parte da nossa vida que às vezes a gente nem considera mais como inovação. A gente está lá pensando na inteligência artificial, mas que até as coisas mais simples, né, que são invenções nossas, humanas, são tecnologia. Hoje é interessante mesmo, né? Aí você começa a falar, começa a abrir a mente, assim, para a gente pensar. Que quando a gente fala, né, precisamos inovar, todo mundo pensa em incluir tecnologia, né? E aqui eu acho que o podcast é muito bem-vindo, porque o humano, principalmente, ele cria tecnologias diferentes de receber uma pessoa, de conversar com uma outra pessoa, numa forma de vestir diferente de uma outra pessoa. Eu acho que isso tudo cabe no contexto de inovação e novas tecnologias, sabe? Certeza. E até um ponto assim, que vocês trouxeram muito bem, né, das questões das tecnologias que estão surgindo novas tecnologias, algumas que já existem estão mudando a forma de utilizar. Então, assim, como que essas tecnologias novas têm impactado a vida de vocês no trabalho, no dia a dia? O que vocês antes faziam, não fazem mais por causa disso, sabe? Qual que é o impacto delas para vocês hoje? Oswaldo, é interessante sua pergunta, porque eu recebi um grande desafio na empresa, na atualidade, de implementar a inteligência artificial dentro da companhia, né? E quando eu recebo um tipo de desafio desse, que é o desconhecido, né? Porque eu acho que ninguém tem propriedade absoluta de falar o como implementar a inteligência artificial, né? Tem um grande par meu na companhia, né? Leandro Minetti, tem um abraço para ele, que ele me fala que a IA é a nova tecnologia de uso geral, né? Então a internet é uma tecnologia de uso geral, a energia é uma tecnologia de uso geral. Então a gente ainda está descobrindo como usá-la. E aí na sua pergunta, quando eu fui para esse desafio de entender como a inteligência artificial poderia mudar a vida da companhia, né, que foi de lá, eu vi que ela pode mudar a minha vida pessoal também. Então, estudando alguns artigos da Gartner, né, que é uma empresa que coloca muitas tendências, né, ele separou a inteligência artificial em dois pilares, assim. O primeiro é o everyday, que é aquilo que todo dia você vai fazer e ter uma recorrência, e um outro pilar que é o game change. Na sua pergunta, eu vejo que hoje eu estou vivendo muito everyday, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre a gravação das transcrições das reuniões e depois o resumo dessas reuniões. Isso é uma rotina que eu tenho, né? Mas não só uma rotina pessoal, mas agora eu faço questão de chamar para call a minha tia para eu conversar com ela e fazer um resumo da conversa, para eu entender quais são as ações que eu tenho para fazer depois desse bate-papo com ela, né? E o game change é aquilo que eu acho que a gente ainda está descobrindo. Então, na minha perspectiva, hoje essa tecnologia, principalmente a inteligência artificial, ela está entrando tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Nessas duas perspectivas, né? A everyday, aquela da minha rotina, e o game change, que é aquilo que eu estou descobrindo, uma forma diferente de fazer, mas algo totalmente diferente, né? Tomando um rumo diferente nas minhas entregas diárias, né? Perfeito, assim, a inteligência artificial, os LLMs, assim, no geral, eles tiveram esse fator que realmente foi muito disruptivo por eles serem democratizados, assim, né? Você não precisa ser um cientista de dados que entende de algoritmos e dos sistemas mais sofisticados para usar. Qualquer um baixa o ChatGPT e conversa com ele e vai extraindo. Claro que vão ter aqueles que vão usar
da melhor maneira de ponta, que vai ser os game changers, né? Mas para todo dia, no dia a dia, qualquer um pode. E aí, isso sim pode entrar na nossa vida de uma maneira muito mais recorrente, né? Sim. E até um exemplo muito bom que o Marcos deu foi essa questão de a internet antes era coisa do dia a dia, né? Assim, era novidade, agora você usa o tempo todo. As LLMs tá indo para esse mesmo formato, né? Com certeza. Mas, Luciana, eu até queria entrar num case com você, para você contar um pouquinho de como foi a criação do bot na Log. Então, me contaram que você liderou esse projeto lá dentro, que ele ficou super bacana. E hoje a gente está aqui falando de LLM e dessa personalização de conversas, né, com o bot. Queria que você contasse um pouquinho quais são as melhores práticas para a gente criar uma experiência conversacional com o bot que seja tão envolvente quanto conversar com um humano. Como que você fez isso? Joana, então, na verdade, né, a equipe responsável por desenvolver o nosso bot na Log é a equipe do nosso time do Sanzio, né, de inovação e tecnologia. Eu falo que eu vim mais, né, numa questão da experiência, né, do nosso usuário, dos nossos clientes ali com esse bot. Então, a primeira coisa que a gente se perguntou quando esse bot realmente foi, né, ser implementado foi como é que esse cliente ele gostaria de ser atendido? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Você pode ter a melhor solução, né, o bot mais avançado, mas se você não tiver essa sinergia com o seu cliente, não tem como as coisas rodarem bem. E aí, eu posso dizer assim que hoje o nosso bot, o nosso chatbot ele chama Logan, né? Ele vai além de um bot. Ele se tornou literalmente o embaixador da marca. O nosso case a gente apresenta ali, né, um estudo que a gente fez com os nossos usuários. Então a gente quis entender realmente dos 20 mil usuários que rodam os nossos condomínios diariamente, que geração ele pertence. Qual o percentual ali de pessoas que estão estudando, que têm um curso superior completo, qual é, né, o gênero que mais está ali no dia a dia dos nossos condomínios, e a gente foi descobrindo alguns dados super importantes. A gente descobriu que 62% dos nossos usuários são do sexo masculino. Nós descobrimos que ele tem em torno de 31 anos de idade e que 70% desses usuários eles estão pelo menos estudando, fazendo um curso superior, ou até já tem pessoas que já têm até mestrado, doutorado, que são nossos clientes ali. Então isso acabou desmistificando muito essa persona que a gente quis construir ali para o nosso bot. Por isso que vem com o nome Logan, que também foi uma outra assertividade que a gente teve, porque Logan significa pouco espaço vazio, né? Então na nossa estratégia de negócios ele está muito conectado, porque ele tem pouco, né? A gente quer que tenhamos cada vez mais espaços locados. Então, o nome escocês, olha que chique esse nome. Eu já estava confundindo com Logan e Deadpool, que a gente está do filme aqui agora. Foi ótimo a Lu ter falado aqui, viu? E aí a gente teve todo esse cuidado de conectar essa persona, né, ao nosso chatbot para a gente trazer essa sinergia, essa conexão com os nossos clientes. E aí, por meio disso, a gente entendeu que a gente acabou reforçando a identidade visual da nossa marca, né, com mensagens mais leves. Às vezes a gente tinha que trazer ali algumas mensagens mais duras, mais frias. Então o Logan, né, ele vem, esse chatbot, ele vem ali trazendo um atendimento mais humanizado, otimizando realmente esse atendimento nosso digital e criando um engajamento muito forte ali com o público, né? E ele acaba também sendo um propagador, né, eu posso dizer assim, das nossas ações, da visão da empresa, e deixa realmente ali uma experiência muito melhor com os nossos usuários. E tem até um fato interessante que quando a gente fez o lançamento do Logan, a gente foi até os nossos clientes para apresentar e muitos falavam assim, gente, mas eu tenho um Logan aqui. Porque o Logan, ele é a própria personificação do nosso usuário. Então, teve uma conexão muito grande com ele. Então, a pergunta que fica é como o nosso cliente gostaria de ser atendido. Legal, legal. Lá na Falcone, a gente iniciou criando um chatbot, mas eu acho que faltou essa visão que vocês tiveram de uma pessoa de negócio mais próxima na TI, sabe, Lu? Porque a gente começou querendo a área de tecnologia, lançar a tecnologia. E eu acho que vocês foram muito felizes em fazer uma parceria, né? Mas a gente teve um aprendizado que foi legal, a gente
teve numa empresa fazendo alguns benchmarks e a gente lançou um canal que chama Com Quem Eu Falo. E esse canal foi fantástico, porque a gente começou a imaginar, poxa, toda vez que alguém tem uma dúvida, eles chegam para perguntar a gente com quem eu falo, né? E a gente lançou um canal aberto, onde as pessoas poderiam entrar lá e darem um arroba no Com Quem Eu Falo, para falar sobre algum problema, com quem eu falo sobre o contra-cheque, com quem eu falo sobre o meu ticket de refeição, com quem eu falo sobre algumas dúvidas. Mas a intenção, Lu, é pegar essa inteligência que a gente criou, né, Oswaldo, você como head de dados, imagina o que eu estou capturando ali, né, das maiores perguntas, os aprendizados, e aí a gente ir para um chatbot mais inteligente, mais o que a gente chama de personificado, que foi o que vocês conseguiram fazer, né, Lu? Exato. E é o que eu falo, né, gente? Os clientes, eles não falam com canais. Eles interagem com uma marca, né? E criar essas experiências personalizadas, né, de maneira fluida, isso é muito importante para a gente aprimorar cada vez mais a nossa comunicação com os nossos clientes e principalmente ajudá-los nas necessidades mais urgentes, né? E é o que eu sempre falo, né? Por trás da nossa marca e de cada interação digital, há uma pessoa com necessidades reais. E priorizar a humanização desse atendimento é garantir que cada cliente também se sinta valorizado. Incrível. Isso é super interessante, né? Porque vocês realmente personificaram a marca de vocês e o que vocês querem comunicar como empresa, né? Em um agente. Para mim faz super sentido ele ter feito tanto sucesso, porque eu acho que assim, por mais que a gente converse com máquinas, e hoje a gente conversando no ChatGPT, a gente sente a falta da conexão humana, né? Então vocês conseguiram humanizar um bot, ainda expressando a essência da marca de vocês. Então, com certeza foi um produto fantástico. E, Joana, é super interessante isso que você falou, porque o que a gente vê muito hoje nessa construção desse avatar dos bots, né? As empresas preocupam muito em pensar com o foco no cliente, né? E não com o foco do cliente, que há uma diferença em relação a isso. E quando a gente vê, né, não vou citar nomes aqui de alguns avatares muito famosos, inclusive, você olha para aquele avatar e você fala assim, nossa, ele expressa aquela marca, né? No nosso caso, não. O nosso avatar, ele expressa o nosso cliente. É muito diferente. Então, a gente teve preocupação de ter um avatar, né, com o tom de pele, o emoji dele hoje, a gente tem essa preocupação. Qual é o tom que a gente quis dar nessa voz, se estava associado ao nosso branding book. Então, tudo isso, o tipo de roupa que o nosso usuário usa é o tipo de roupa que também expressa ali o nosso avatar. Por isso que teve tanta conexão, sinergia e o nosso atendimento, por meio do chatbot, aumentou significativamente após o lançamento do Logan. Achei incrível isso que a Lu falou, porque muitos dos chatbots hoje que estão usando inteligência artificial, eu acho que eles estão falhando porque eles acabam entrando num padrão. Que os dados, né, um padrão é composto, de novo o Oswaldo vai me corrigir se eu estiver errado, por uma massa correlacionada padronizada. Então você tem o default, ou o padronizado, né? Do jeito que vocês fizeram, vocês olharam aquilo e falaram, não, mas o meu cliente não é desta forma, então vou customizar para a sua personificação. Isso eu achei incrível, viu, Lu? Exato, e ele foi construído, eu falo que é um avatar construído com uma cultura data-driven, porque a gente estudou os dados, né? A gente foi a campo realmente estudar o nosso cliente, o comportamento dos nossos usuários, e por meio desses dados a gente então construiu o nosso avatar. Legal. Foi um avatar construído para os seus clientes, com os dados dos seus clientes, né? Com o que interessa a eles. Com o perfil dele. Com o perfil né? Mas com uma curadoria também de vocês, né? Porque senão só a tecnologia poderia fazer, se fosse olhar só os dados, né? Eu acho que o legal é quando a tecnologia provém os dados do conceito data-driven e a área de negócio faz uma curadoria personificada para aí sim ter uma identidade única, assim. Eu acho isso fantástico, viu? E a cada dia a gente vai aprendendo com os nossos usuários como a gente pode melhorar e impactar cada vez mais a experiência dele por meio do nosso chatbot. Legal. E assim, quando a gente começa a falar de criação de chatbot, começa a vir algumas questões que são até polêmicas, né? Porque querendo ou não, quando eu estou falando de chatbot, alguns tipos de trabalhos, né? Eles acabam sendo, algumas forças de trabalho acabam sendo substituídas, né? Então assim, Marcos, você trabalha, você até comentou, né, que você trabalha com pessoas e com computação, né, com tecnologia, né?
Então, nesse cenário, como que você vê assim, a inserção da tecnologia substituindo força de trabalho? Como que fica a criação de novos empregos? Como que fica essa adaptação das pessoas para esse novo mundo, né, que está surgindo com as novas tecnologias? Esses dias atrás eu estava estudando com um professor que eu admiro muito, que chama Zé Camelo. E a gente começou a abordar esse tema, principalmente em países subdesenvolvidos, a questão da substituição, né? Eu tive uma experiência que sou muito grato de ter ficado um tempo em Amsterdã, morado lá, e lá eu me fiz essa pergunta várias vezes. Lá minha resposta seria: não se preocupem, as pessoas vão ter oportunidade de aprender as novas tecnologias, serem inseridas no mercado, etc. Quando eu decidi voltar para o Brasil, eu me refiz essa pergunta e me refaço ela algumas vezes, tá, Oswaldo? E te digo, na minha percepção, por quê. Olhando um pouco o cenário econômico do nosso país, né, o nosso país ainda é dependente de uma mão de obra muito desqualificada na hora que a gente olha a tecnologia, né? Por quê? Não é por opção, porque elas não têm a opção de se qualificarem pela tecnologia. Então, lá na empresa, por exemplo, né, que foi sua pergunta objetiva, eu tento contratar pessoas mais que têm a vontade do que as pessoas que têm o conhecimento. Eu acho que uma pessoa que tem vontade de aprender, tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa como é a Falcone, ela vai aprender diversas tecnologias, ou seja, ela vai ter a oportunidade. O que mais me preocupa da sua pergunta são as pessoas que não têm a oportunidade de serem inseridas em empresas como a nossa, né, Lu? De terem a oportunidade de aprender, pessoas que porventura ainda não tiveram a chance de vivenciar essas novas tecnologias. E aí a gente vai para tecnologia de uso geral, como a gente estava falando, internet, não, vamos abaixo, energia. Então, para esse tipo, eu acho que a gente tem um grande desafio no nosso país, especificamente, tá, Oswaldo, de como que essas pessoas terão a oportunidade. Mas lá no nosso setor, né, que é um setor de serviços, eu acho que as pessoas já assimilaram que a gente convive muito com as mudanças, né? E a gente vem fazendo a evolução e a implementação dessas tecnologias de modo gradativo, para as pessoas sentirem, aprenderem, trazerem quais são os aprendizados, o que foi legal, o que não foi legal, e essa está sendo a nossa jornada de transformação digital. Eu não acredito de verdade em uma mudança radical, tá, de nenhuma tecnologia. Então essa é a minha visão. Eu acho que nós, como brasileiros, temos um desafio ainda maior da sua pergunta, mas é um desafio muito polêmico, porque entra em questões políticas e que eu acho que vale um outro podcast sobre isso, tá? E um ponto muito interessante que você levantou é que realmente, né, existe uma desigualdade muito grande e a gente que está inserido assim, em grandes empresas, vive tecnologia o tempo todo, a gente meio que fica numa bolha, né? Então a gente até comentou aqui mais cedo, falou assim, mas todo mundo usa ChatGPT, usa LLM, mas assim, tem gente que não usa nem internet, não tem nem celular, então muita gente está muito distante disso, né? E assim, para uma pessoa que não está acostumada com tecnologias mais simples, você ir para uma inteligência artificial pode ser muito mais difícil, né? Compreender como que aquilo pode ser usado, né? Então assim, realmente eu acho que tem uma questão social também, né, por trás disso, que a gente acaba tendo que se preocupar também, né? Bom, uma coisa que eu ia falar também é que eu acredito muito que a tecnologia ela não tem barreira de idade, não. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, já vi jovens, às vezes, de 20, 25 anos, que às vezes eles têm medo de avançar um pouco mais na tecnologia e buscar esse aprendizado. Porque hoje, se a gente também parar para pensar, existem muitas empresas que às vezes proporcionam, né, e plataformas que proporcionam, inclusive, estudos gratuitos para esses jovens. E não só os jovens, gente. A gente está vendo aí muitas pessoas da geração X. A minha mãe tem 89 anos, por exemplo, e ela fala que o melhor presente que ela se deu foi um iPad, porque ela joga buraco todos os dias com o computador. E ela fica brava quando perde, né, lá no aplicativo. Então, acho que hoje a nossa era digital, ela também tem sido muito inclusiva. As empresas têm se preocupado muito com isso, em propagar a tecnologia, mas também de dar esses insumos para que essas pessoas também aprendam. Né? E eu acredito muito também que os próprios produtos que estão sendo lançados, a usabilidade deles também está cada vez mais fácil das pessoas entenderem.
Achei incrível o seu comentário, e uma coisa que eu estou ultimamente colocando na minha agenda é como os filósofos aprendiam antigamente, que eles se encontravam com pessoas bem diferentes para discutirem trocas de conhecimentos diferentes e ter um novo aprendizado. Então, seu comentário foi muito feliz, porque me fez refletir uma coisa. Quando a gente vai estudar inteligência artificial, o grande ganho, que algumas empresas falam, algumas comunidades, é que o grande novo trabalho vai ser o prompt engineer. Não sei se você já ouviu falar nesse conceito, né, Oswaldo? E o prompt engineer nada mais é do que uma pessoa que saiba fazer perguntas ou pedir informações. Você quer uma pessoa que sabe mais fazer perguntas ou informações do que uma pessoa que tem um repertório, uma experiência de vida longa? Então, o grande desafio que eu acho, e eu acredito muito, tá? Que num futuro, ouso a falar, que essas pessoas de idade mais avançada, elas vão ter uma certa vantagem se elas forem mais abertas à inovação, né? Porque na minha casa, por exemplo, né, eu me comunico com FaceTime, com mensagens, com toda a minha família. Então hoje qualquer urgência eu sei imediatamente, porque eu fiz questão de ensinar todas elas a usarem as ferramentas de comunicação. E no início era muito difícil, elas falavam, eu não vou conseguir usar, isso é muito difícil para mim, mas depois que quebrou essa barreira, elas usam algumas funcionalidades melhor do que eu. E aí eu falei, por que minha tia usa melhores funcionalidades do que eu? Porque a experiência dela, o repertório dela é diferente. Então eu acho que essa questão de repertório, Lu, é uma coisa que vai ser revolucionária, né? Eu estou há 13 anos na Falcone, como eu disse, trabalhando em consultoria de gestão, né? Minha cabeça é de uma visão sistêmica, né? Estratégia, tática, operacional. E aí eu meio que viciei naquilo ali, né? Até o Oswaldo falou, a gente convive numa bolha, e aí eu resolvi aprender coisas diferentes, mas eu teria que sair dessa bolha. E aí eu tive a oportunidade de abrir alguns negócios no Mercado Novo. É um local aqui em Belo Horizonte, que é totalmente diferente, né? Porque lá a proposta daquelas pessoas que se motivaram a fazer um movimento do velho Mercado Novo era diferente, né? Era de ser um local onde as coisas que existissem lá não existissem em lugar nenhum. Então é um diferente muito legal, né? De você chamar um amigo que você tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, para vir em Belo Horizonte e ir num local que só existe aqui, né? Como é o Mercado Central também, né, pessoal? Então, quando eu fui para esse tipo de desafio, né, de criar negócios, hoje eu tenho um negócio lá que chama Aveia Tapeçaria, que é de tapetes artesanais produzidos em Resende Costa, de forma manual, né? Técnica que está se aposentando porque está indo tudo para o robotizado, automatizado. Eu acredito muito que num futuro deve haver um equilíbrio de pessoas que querem o padrão, né? Mas pessoas que querem também o diferencial. E aí, conectando, eu acho que as pessoas mais antigas, por terem vivido gerações diferentes, vão ter mais repertório para contar histórias mais autênticas, para criar um repertório de perguntas que vão vir fora do padrão. Essa é a minha contribuição, sabe? E até assim, para relembrar os tempos antigos, né? Que é igual a geração mais nova que agora que acha o máximo tirar foto que imprime na hora, que antes era normal, assim, a Polaroid, mas que aí você revive certas modas antigas, né? Que elas vêm com essa outra visão, assim, de retrazer o que já era de antes num mundo completamente tecnológico. E isso tem o seu próprio valor, né? Ô, Joia, você falou um negócio muito engraçado, me lembrou aquilo. Uma vez teve um aniversário de uma amiga minha, e minha turma é muito de computação, automação, engenharia, etc, né? E aí eu fui para esse aniversário, eu estava no Mercado Novo, e lá tem uma loja que chama Super Câmera, aluguel de câmera analógica. Você pensa e fala assim, ninguém deve ir nessa loja. Pelo contrário, várias pessoas vão nessa loja, porque a foto, né, o produto, o resultado deste produto é uma coisa muito única e mínima hoje, né? Porque você me falar que você tira foto no seu celular, eu tiro e você tira, Lu, que diferença que vai ter? Agora, se eu falar que eu tiro foto analógica, provavelmente pra nessa sala aqui, para revelar depois, primeiro você vai achar um maluco, né? Mas em segundo você vai achar interessante, porque sai do padrão. E aí eu levei uma câmera analógica no aniversário dessa minha amiga e foi a sensação do aniversário, gente. E a maior ansiedade qual era?
revelar a foto depois. Então ficou todo mundo naquela expectativa. Cadê as fotos que você tirou? Algumas queimaram, algumas queimaram, outras, porque ficou a ansiedade de resgatar a lembrança do momento. Eu acho que a gente está perdendo um pouco disso, né? A gente falando aqui do hiper-humanos, né? Acho que a gente está perdendo, às vezes, um pouco da humanidade, assim, né? Então, uma vez eu vi um TED, depois você vai cortando, porque eu vou emendando aqui, tá, gente? Vocês vão cortando. Uma vez eu vi um TED interessante que falava como que a gente chamava um táxi antigamente, né? A gente pegava o telefone fixo, que era uma linha cara, chamava, aguardava, depois pegava o táxi e pagava, né? Hoje a gente chama no Uber e quando dá aguarde 5 minutos, a gente fica nervoso, é muito tempo, eu vou cancelar, vou substituir a plataforma, sendo que a gente esquece que antigamente, né? Não estou dizendo que era pior ou melhor, mas eu acho que a gente está perdendo um pouco desse sentido do tempo, sabe? E você me traz também um pensamento aqui, porque hoje nós estamos vivendo 5 gerações ali juntas, né? E isso acaba sendo um desafio muito grande para as empresas, porque é claro que você tem que pensar qual é o nicho de mercado ali que eu quero atender. Mas existem alguns produtos que não tem como. Você tem que atender as 5 gerações que temos hoje. Então é isso que você falou. Às vezes nós vamos pegar ali um público que ele quer essa velocidade, mas outros ainda precisam de uma etapa de maturidade. Eu tenho em casa um filho de 11 anos, é o que você falou. Ele quer ali colocar algo, tem que sair rapidinho, pedir o pedido do iFood tem que chegar rápido, o Uber não pode demorar mais do que 5 minutos, porque já está impaciente, né? Tem que responder mensagem instantaneamente, não se demorou mais 5 minutos para responder. Já fica impaciente. Então, quando a gente coloca uma geração, como da minha mãe, com 89 anos, junto com uma criança de 11 anos, e que você vê, né, as 2 gerações se complementando ali, isso é algo sensacional. Agora, nas Olimpíadas, eu tive a oportunidade de ver o meu filho ensinando a minha mãe a ver a Rebeca pelo iPad dela. E eu acho que isso é o que você falou, né? Essa humanização, gente, a gente não pode perder isso nunca. E assim, uma coisa muito legal, assim, na resposta que a Luciana deu pra gente, que assim, a gente de tecnologia, às vezes, quando começa a falar de inteligência artificial, acaba indo para um lado muito pessimista, né? Então a gente só pensa na substituição do trabalho, pensa quais as coisas erradas, prejudiciais que você pode fazer, e ela trouxe o lado bom, né? Tem várias coisas boas que são feitas e que a gente consegue fazer com inteligência artificial, né? Então assim, se a gente for pensar quando a gente vai ganhando recurso computacional, a gente consegue fazer remédio muito mais eficiente, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem lá, um médico em outro país fazendo uma cirurgia. Então, assim, tudo remoto, né? Então, assim, é uma coisa impressionante, que só é possível por causa da tecnologia evoluindo, né? Então, tem muita coisa legal também. Era só um ponto que eu queria trazer, assim, que a gente estava por um lado mais pessimista e ela trouxe esse lado otimista. Eu acho que tem muita coisa bacana também. A gente tem que ter os cuidados, obviamente, né? Mas tem que pensar no lado bom também que a tecnologia traz, onde que a gente consegue ajudar as pessoas com isso, né? Então, tem esse outro lado que eu acho que é muito bacana. Oswaldo, eu acho que a gente tem que valorizar as tecnologias que trazem progresso. É engraçado, né? Porque tem 2 palavras, evolução e progresso. Evoluir, você pode evoluir para a morte, por exemplo, né? Agora, progresso é você olhar para trás e fazer melhor. Então, esse exemplo que você trouxe, eu acho que ele é muito bem pontuado, né? Que a saúde, eu acho que ela tem que haver progresso, né? Então, eu acho que a tecnologia que é aplicada para um progresso, ela é muito bem-vinda. Agora, a tecnologia que simplesmente é colocada para evolução, talvez a gente tenha que repensar nessa tecnologia. Evoluir para um lado que a gente não quer, né? Mas se a gente pensar com a cabeça de progresso, de vamos evoluir para o lado positivo, né? De resolver problemas que às vezes hoje a gente acha que são impossíveis, a gente vai ver um outro lado. E eu fico pensando muito, gente, no nosso próprio futuro, né? A gente tem a geração alfa e agora que a gente vê meninos, às vezes com 8, 9, 10 anos, programando algumas coisas que é impressionante. Meu filho com 5 anos ele já fazia aula de programação e robótica. E às vezes eu falo assim com ele, meu filho, porque ele reclama, né? Fala, ai mamãe, o trânsito hoje está ruim, né? E tal, quando a gente tem para a escola, eu falo, olha, não se preocupe, que daqui a um tempo você vai ter simplesmente um drone na porta de sua casa que vai te levar para o trabalho. Ele fala, que isso, mamãe? Drone, carro voando? Eu falo, espera para ver. Então, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa que a gente vai se surpreender, mas com essa geração que realmente está trazendo agora. E aí é que vem a questão.
A gente tem que realmente se preocupar com isso, mas a gente tem que pensar nessa geração também, de não esquecer esse lado humano, sabe, Joana? A gente tem que realmente continuar a incentivando, né, esse progresso, como você bem colocou, mas a gente não pode esquecer jamais das competências, né, dos hard skills, né, dos soft skills, que essa geração também precisa desenvolver para que ela consiga colocar a tecnologia cada vez mais humanizada e mais conectada com as pessoas. Então, Lu, aqui a gente estava até falando um pouco sobre como que essas tecnologias influenciam no nosso dia a dia e a gente como sociedade, mas agora levando um pouquinho para o lado das empresas, como que você acha que essas novas tecnologias influenciam como as marcas se comunicam, como que elas criam a sua própria força? Então, como eu comentei, a gente tem que sempre pensar, né, que por trás de todo CNPJ, né, tem ali os CPFs. E é sempre se perguntando, Joana, como é que o meu cliente gostaria de ser atendido? Né? Esse atendimento ele pode ser digital, mas a gente não pode esquecer que ele também precisa ser um atendimento empático, que traga essa humanidade realmente ali no dia a dia. Então, as pessoas elas se conectam com marcas, mas com as marcas que sabem se comunicar bem, que sabem trazer soluções proativas, né, que sabem realmente entender qual que é o perfil do meu cliente, o que eu posso oferecer para ele. E a tecnologia, gente, ela está ali o tempo todo para nos ajudar. Eu converso muito com o meu time e eu falo, meninas, né, eu estou falando meninas, mas eu tenho 2 rapazes lá também, mas eu sempre falo com o meu time, gente, vamos buscar aprender a otimizar o nosso tempo, né, a ganhar produtividade para que o nosso cliente, esse impacto também chegue até o nosso cliente. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que as marcas elas precisam realmente repensar toda essa trajetória dela, mas sem esquecer que o foco está no cliente. E a comunicação tem que continuar a ser humanizada, mesmo sendo por um bot ou por algum agente virtual ou mesmo digital, né? Tudo isso tem que estar conversando com a linguagem do cliente, senão ele se desconecta da marca. Exatamente, exatamente. E a gente sempre pensando muito nessa questão de fazer pesquisas, né, conversar com o cliente, avaliar como é que está o índice de satisfação, o que eu estou colocando ali naquela tecnologia realmente está atendendo o que o meu cliente precisa. Eu acho que o ponto principal é esse. Porque não adianta a gente colocar uma tecnologia, um chatbot, um WhatsApp, qualquer outro canal de comunicação ali, uma própria rede social, se você abandona o cliente lá. Então, o cliente sempre tem que estar ali em primeiro lugar e a gente sempre entendendo, estudando o cliente, o seu comportamento e a forma como ele realmente gostaria de ser atendido. Com certeza. Mas só um ponto assim que eu acho interessante que a gente vê conversando com bots de outras empresas e tentando resolver problemas de atendimento, assim, que muitas vezes, se não bem implementado, ele vira quase que uma barreira para você resolver o seu problema. E aí você fica tentando assim, deixa eu ver como que eu vou conseguir conversar com um humano aqui. E aí o seu propósito para de ser, deixa eu resolver meu problema deixa eu ver como é que eu vou ultrapassar esse bot para eu conseguir conversar com uma pessoa que vai resolver. Então, isso realmente é um desafio muito grande, né? Muito. E a gente sempre tem que aprender, né, com o bot, aprender com os nossos clientes ali, porque eles é que vão dando esse tom dessa comunicação. Eles é que vão trazendo para a gente também as reais necessidades deles, para que a gente possa transpor essas barreiras e trazer as soluções mais assertivas para o nosso cliente. E às vezes você não vai conseguir chegar no humano. Então, assim, deve ter uma semana que eu estou tentando ligar para uma empresa, eu não consigo, porque eu paro no bot e não tem jeito. Eu faço todo o fluxo possível e não chego no ponto. Já tentou todos os caminhos, Aí fala assim, não, se você quer falar lá, liga aqui. Aí na hora que você liga, direciona para o seu aplicativo, falando, não é possível isso, sabe? Então, por isso que eu acredito muito na diversidade da comunicação também nas empresas. Eu acho que a empresa que tem realmente essa centralidade do cliente, ela abre outros canais de comunicação ali para que esse cliente possa resolver também as dores dele e trazer, inclusive, sugestões para a gente. Então, na Log, por exemplo, a gente tem um 0800, né, nós estamos falando muito aqui do chatbot, mas a gente tem outros canais de comunicação. Eu tenho um 0800, eu tenho um atendimento ali com horário prolongado, inclusive nos finais de semana. Nós temos o nosso site o tempo inteiro ali, as pessoas podem mandar informações para a gente por meio de um formulário. Então, assim, a gente tem as tecnologias hoje, a gente não vai falar aqui das plataformas que a gente usa lá, mas a gente tem essas plataformas que nos ajudam realmente a trazer esse ecossistema do atendimento, né, para uma maneira que a gente vai atender o cliente ali da forma mais ágil possível.
Eu tenho uma opinião sobre isso, assim, porque se você não tem como sair do bot, né, eu acho que você perde um pouco da sua identidade, porque precisa da empatia, né? Tem um caso interessante lá no meu time, que foi um consultor, ele estava muito próximo para fazer uma apresentação para um executivo de um dos nossos clientes, né? E no dia, à noite, a máquina dele deu a famosa tela azul. E a apresentação estava salva na máquina dele. Não vamos brigar com ele, né? Se ele fez backup, se ele tinha. E ele me acionou, né? Lá nos canais da Falcone, ele consegue, é aberto, ele consegue falar desde o presidente até qualquer um dos analistas. Ele me acionou, sabendo que eu era o responsável pela tecnologia, e me pediu ajuda. Naquele momento, já era 21 horas, 10 horas, eu tentei entender o outro lado. Ele me explicou que ele tinha uma reunião, e aí eu acionei o meu time, né, de falar, gente, a gente precisa resolver o problema dele, né? Então, não é abrindo um chamado que eu só iria atender no outro dia. Então, eu fui mais empático com ele, eu tentei ser, mas eu acho que o mérito foi do meu time, que no outro dia, antes do horário, estava a máquina dele preparada, com o backup recuperado do HD, no qual ele não conseguia fazer sozinho, e ele foi para a apresentação dele e a gente entregou aquela apresentação com aquele resultado, que é o que a gente se propõe. Eu acho que você ter essa forma, Oswaldo, que você falou, né, e a Lu está falando muito bem, de evoluir a sua comunicação com o seu cliente é muito importante. Porque é nessa evolução, ou neste progresso, como a gente falou aqui, né, que a gente vai entender o que o nosso bot não sabe que ele deveria ter um aprendizado para ele, na próxima vez, entender que essa comunicação é humanizada, essa comunicação é padronizada. E assim, aproveitando essa parte de comunicação, Marcos, você falou que você ficou, você tem 10 anos, você está na Falcone, né? Então você passou por essa transição de não existia pandemia, vai para a pandemia, todo mundo no home office, e depois a gente voltando, alguns híbrido, outros 100% remoto ainda, mas mudou muito a forma da gente se comunicar, né? Então assim, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como que tá as formas de comunicação, interação social, assim que você tem de experiência lá na Falcone, depois desses processos, dessas evoluções. Eu digo, Oswaldo, que lá na Falcone a gente foi um pouco privilegiado em virtude das decisões que a gente fez um pouco antes, né? A gente vinha de uma arquitetura onde a gente tinha um sistema monolítico, que tudo era construído em prol de um único sistema, e a gente teve um estudo onde que a gente decidiu fazer uma arquitetura que a gente chama de RP pós-moderno, né? Uma distribuição da nossa tecnologia, né? Foi aí que nasceu um sistema para o RH, um sistema para avaliação de desempenho, um sistema para formação de equipes, etc., né? Isso trouxe uma complexidade, como você bem entende, de uma camada de integração mais robusta, onde que a gente criou uma plataforma de dados, entre outras coisas. E por que que isso importa, né? Porque quando a gente tomou essa decisão, uma coisa que eu via que tirava muito sono da gente de tecnologia é quando um sistema parava fora do horário e eu tinha que me deslocar até o escritório, o famoso vamos reiniciar o servidor para voltar a funcionar, né? Então, antes da pandemia, a gente considerava isso um incidente muito crítico, a gente tomou a decisão de ir levar as nossas aplicações para uma aplicação cloud, né? Ou seja, software as a service, a maior parte dos nossos serviços, né? Isso foi uma vantagem, vou repetir, isso foi uma vantagem, porque em 2019 a gente toma essa decisão, né? Na verdade, a gente toma a decisão em 2017, o que leva uma jornada para essa migração. A gente conclui em 2019 e em 2020, em março, se eu não me engano, a gente recebe essa notícia que a gente teria que fazer o movimento para o home office, né? A consultoria, ela funciona um pouco diferente, né? Boa parte dos nossos colaboradores são consultores, estão em campo, que a gente chama, ou seja, estão nos clientes, e uma outra parte, mais menor, que a gente chama de corporativo, ela estava nos escritórios, né? Então, essa mudança, ela foi fácil no âmbito de tecnologia. O grande desafio foi na cultura da relação das pessoas. Isso foi um grande desafio porque tinha gente que não conseguia fazer reunião utilizando o Teams, que era a nossa ferramenta, né? Acho melhor não falar a ferramenta, né? Não? Eu acho que não tem problema não. Tem problema. Não? Falar. Então, no nosso caso lá, a gente passou a utilizar o Teams para toda e qualquer comunicação,
não só em reuniões remotas, mas para toda e qualquer comunicação, né? Uma pessoa que você estava acostumada a vê-la no outro dia de manhã cedo, existia ali uma comunicação remota, né? Então, no início, foi um pouco desafiador, porque ninguém abria a câmera, ninguém sabia usar, né, os comportamentos da câmera, e ninguém entendia quem falava primeiro, que hora que cada um poderia falar, né? Isso me vem aqui, essas lembranças, né? Mas é impressionante, né, como é que um grande incidente, um grande fenômeno como esse que aconteceu provoca uma tamanha mudança e que fez com que as tecnologias também, como a Lu sinalizou aqui do bot dela, tivessem que se adaptar em prol de pessoas do mundo inteiro, né? Foi um grande desafio. Então lá a gente teve que realmente orientar pessoas mais velhas e pessoas mais novas, ou nativos digitais e não nativos digitais, a como iniciar uma reunião, a como passar uma mensagem toda remota. A gente errou muito, obviamente, né? Acho que como todas as empresas, mas hoje eu digo que a gente está mais ambientado, né? Então hoje várias pessoas têm relatos de que ganham tempo de translado, ganham tempo em fazer multitarefas, mas também tem um outro lado que a gente está resgatando agora, em ir no escritório com a agenda planejada. E por que eu digo agenda planejada? Porque simplesmente ir para o escritório, a gente percebeu que a agenda fica meio desorganizada. Então, ir para o escritório também exige uma agenda planejada com tarefas que a gente tem mais ganho, mais valor no presencial. Então, reuniões de estratégia a gente tenta fazer presencial, isso no caso do meu time. Algum brainstorming de um problema complexo a gente tenta fazer presencial. Mas hoje eu digo que a gente venceu, né? A gente trabalha num ambiente híbrido, hoje a gente está mais maduro para essa forma de comunicação e relação, né? O meu grande medo, Oswaldo, para concluir a sua pergunta, é que eu fico triste quando tem pessoas que eu nunca vi presencialmente, né? Porque durante a pandemia a gente contratou pessoas, depois da pandemia, e a gente reduziu muito essa logística que a gente tinha nos escritórios e entre os escritórios, né? A Falconi hoje está distribuída em alguns estados do Brasil, em alguns países, então a gente reduziu, obviamente, essa logística, porque a gente consegue resolver muito do remoto, mas a gente perdeu em contrapartida aquele famoso onboard, né? Quando as pessoas novas chegavam e você olhava para todas elas, dava as boas-vindas, mas a gente está tentando fazer uma discussão de como resgatar esse onboard mais humanizado, mais essa interação humanizada. Eu já vivo uma outra realidade lá na Log, porque ela é 100% presencial, mas obviamente durante a época de pandemia, né, também houve ali o trabalho remoto. Só que o interessante é que esses comportamentos durante o trabalho remoto, eles permaneceram. E hoje em dia, a minha grande questão lá dentro é, gente, está todo mundo presencial, por que nós vamos fazer essa reunião online? Né? Então, eu tenho puxado muito isso, meu time. Gente, vamos fazer agora um brainstorm, vamos desenhar agora uma regra de comunicação, vamos escrever, vamos para o quadro mesmo, vamos sentar, reunir, e as reuniões ficam muito mais produtivas. Legal. Ô Lu, você fez um gesto aí que me lembrou uma coisa que eu estava conversando com o Zeca Mello, né? Foi meu professor, e ele falava o seguinte, né? Se eu pedisse aqui para nós da sala, fizéssemos um gesto, ou quem está ouvindo, né? Fizesse um gesto de escrever, muita gente movimentaria a mão, né? Eu perguntei isso pro meu sobrinho, né, de 7 anos, se ele escreveria uma carta para mim. Ele não entendeu, né? Mas como é que você mandaria uma mensagem para mim? Que gesto, né? Ele fez assim, né? Ou ele faria também assim, né? É impressionante como é que a pandemia trouxe, fomentou ainda mais o progresso das pessoas nativas digitais. A elas realmente esquecerem. Até eu ouso falar isso, tá, Oswaldo? Muitas pessoas esqueceram como se comportar em público, sabe? Porque elas vão para uma reunião, né, no escritório, né, e vão de uma forma, e se comportam de uma forma que não se comporta numa reunião presencial, mas, de novo, a empatia, né? Porque ela não viveu o trabalho. Tem pessoas que a gente traz lá, né, principalmente estagiário, que é a primeira vez que a pessoa vai trabalhar, né? E essa pessoa entrou pela primeira vez na pandemia. E na época que a gente pediu para ela ir presencial, ela ficou em dúvida como ela iria, né? Porque ela, como é que eu vou me importar? Como é que chega numa sala de reunião física, né?
como é que eu vou falar? Que não tem a mãozinha para você levantar e a ordem, né? E isso foi interessante, que a gente teve que se adaptar e ter um carinho especial por essas pessoas que talvez não vivenciaram antes da pandemia, né? Como uma oportunidade de trabalho, né? Quando você fala isso, a gente fica até preocupado, assim, porque essas pessoas nasceram depois de 2000, né? Aí fica até parecendo que a gente é velho, né? E assim, então, acaba que é complicado. Não, é super interessante. Mas assim, falando não só do jeito que a gente se porta e como que a gente se comunica no mundo, principalmente pós-pandemia, que a tecnologia se intensificou muito na nossa vida, a gente também tem um conceito que é um pouco... Vou começar de novo. A gente também tem um outro conceito, que é o conceito de privacidade social. E aí, assim, eu queria saber um pouco de você, Marcos, como que você vê, como que você acha que a sociedade deve se proteger sobre a privacidade? Hoje a gente posta tudo na internet, as pessoas nem sabem quais dados elas estão compartilhando muitas vezes. Qual que é, principalmente as implicações desses dados que hoje a gente provê para o mundo e que alimentam algoritmos e LLMs. Legal. Esse dia eu estava lendo sobre Santo Agostinho, né? Não no âmbito de religião, mas no âmbito de progresso, né? Porque, só dando um contexto, Jô, no passado, né, era raro você ver uma pessoa lendo sozinha. Geralmente as pessoas liam em comunidades, né? Porque o acesso à leitura era muito específico e se ele existia, ele tinha que ser compartilhado, né? E por quê, né? Santo Agostinho foi talvez um dos precursores a fazer essa leitura de pensamento, né? E ter aprendizado e escrever, né? Porque antes vinha muito de Aristóteles, etc. E por que da sua pergunta, né? Antigamente as relações eram feitas entre tribos ou comunidades, né? Então, uma tribo se relacionava apenas entre ela, né? Então, existia uma relação de confiança muito grande, como é nos interiores ainda, né? Nós mineiros aqui, né? Eu sou mineiro, você também, né, Lu? Eu sou mineira. Nós mineiros, a gente ainda tem essa identidade ou autenticidade das cidades interioranas, né? Em nosso entorno aqui de Belo Horizonte. E lá existe, né? Você é filho de quem? Você conhece quem na minha cidade? Porque existe uma relação de confiança, né? Um histórico. Às vezes você sabe tudo sobre a família, né? Isso evoluiu, né, quando a gente rompeu as barreiras de conhecermos outros territórios, né, com a evolução de navios, entre outras coisas. E aí nasce, então, a relação de contrato, né? Qual que é a relação de contrato, né? Não, como você vai levar a minha mercadoria e você tem que voltar com uma outra mercadoria, como é que eu vou confiar em você, né? Surge, então, e eu não sou advogado não, tá, gente? Foi na minha leitura, assim, na minha forma de entender. Vamos escrever aqui, então, alguns impactos, né? Ou me deixe alguma garantia, porque eu começo a desconfiar que você pode não voltar. Olha que relação interessante, né? E aí, a gente evolui, então, para uma outra cena que seria a questão da internet, né? Então, hoje, eu poderia me comunicar... como eu estava comunicando com a Vitória, né, excelente aqui, inclusive, dos bastidores, estava comunicando com a Vitória por WhatsApp, né, a gente acordando como é que eu viria aqui, como é que a gente ia se conversar, eu nunca tinha visto ela, né, e isso me traz várias coisas, né, eu posso confiar que é verdade esse convite, né, eu posso confiar que essas pessoas existem, que essa empresa existe, né, e um fato é que eu posso fazer mais perguntas para ela, né, o que... De novo, né, naquela época da tribo, não se fazia muita pergunta, porque era um ambiente muito conhecido, né? Então, e cada vez mais a internet evoluindo, Jô, e agora com a inteligência artificial, que consegue simular uma pessoa que porventura não exista, né? Eu acho que a desconfiança aumenta ainda mais, né? E eu gosto de uma outra análise, e aí depois a gente pode cortar, tá, gente? Só para. Mas eu gosto de uma análise que é interessante, que é da Web 3.0, né? Você que não é de tecnologia, Lu, vamos ver aqui se eu consigo exemplificar. A Web 1.0 foi quando a internet surgiu e você só consumia conteúdo, né? Então você não havia uma interação, mas você tinha certeza de quem postava aquele conteúdo, tanto que era muito famoso ou muito normal os conteúdos serem de universidade ou de centro realmente que tinham propriedade sobre aquele assunto. Surge a Web 2.0, que são das redes sociais, como a Jo falou, onde eu posso criar um usuário que não necessariamente seja
eu, né? Porque eu posso criar eu original, eu fake, né? Ou eu alguém que não sou eu, apenas para eu dar uma contribuição ou apenas para eu difamar uma pessoa, ser crítico com a outra pessoa, etc. Né? Então a Web 2.0 surgiu essa integração, essa relação digital. A Web 3.0 vem para resolver um pouco disso que você falou, Jô, que não é porque eu estou na internet que eu tenho que ser anônimo. Né? Eu posso, de alguma forma, ser anônimo no meu comentário para não sofrer algumas ofensas, alguma crítica, só por o fato de eu colocar a minha opinião, mas a Web 3.0, a ideia é de se resguardar, de por trás daquela pessoa que faz o comentário tem uma identidade, ela pode ser privada, mas na hora que ela fere alguns acordos, né, por exemplo, racistas, homofóbicos, etc., eu consiga de alguma forma identificar quem é aquela pessoa. Então eu acredito muito que a gente está evoluindo, Jô, de uma forma de criar os limites dessa relação de confiança dos dados, porque eu acho que os dados eles foram criados de uma forma muito desgovernada e agora a gente está se preocupando com isso. Quais são os limites que a gente quer colocar para colocar limites a esses pontos que a gente sabe que não são legais, né? Homofóbicos, racistas, entre outras coisas, né? Então, essa é um pouco da minha opinião dessa revolução, né? Essa evolução sem certo progresso, como a gente estava falando, né? De confiança e tecnologias digitais, né? Então tem um trabalho aí de reconstruir a confiabilidade que a gente se tinha lá na época das tribos, em que você podia confiar em qualquer pessoa, porque você conhecia muito bem aquelas pessoas e sabiam que elas eram de fato pessoas, né? Exato. E aí a gente desconstruiu isso ao longo do tempo, à medida que a gente foi expandindo com a internet, enfim. E agora tem um trabalho grande aí pela frente para reconstruir essa confiabilidade, que hoje realmente é muito baixa. E às vezes a gente fica até um pouco assustado com o que a gente está vendo por aí, né? Eu tenho visto aí no Instagram muitas pessoas postando, né, imagens, conseguindo trazer aí a imagem dela quando jovem, e mais ainda, gente, pessoas que já faleceram, né? Você trazendo imagens hoje, você abraçando aquela pessoa. Então é algo assim que às vezes eu falo, gente, nós estamos vivendo um mundo. A gente cruza barreiras ali éticas, né? E de experiências humanas mesmo, que a gente tem que se perguntar, né? Será que a gente deve? Essa linha tênue, eu acho que vai ser o maior desafio entre tecnologia e, né, sermos humanos. E assim, e quando a gente fala dessa questão de privacidade, como que os dados estão inseridos assim, a gente acaba tendo que pensar também, eu acho que é difícil de fugir de internet das coisas, né? Então assim, hoje a tecnologia, ela não está só no meu celular, no meu computador, igual era antes. Ela está na minha casa toda, né? Então assim, eu tenho câmera espalhada pela casa, você tem automação, você tem um monte de coisas automatizadas. Então você pensa, a minha porta só destrava com essa automação. E se eu tivesse energia, como é que eu faço para entrar em casa? Né? Então assim, tem várias coisas que a gente não precisava preocupar e mais ainda assim, é o volume de dados que a gente gera o tempo todo para várias empresas que a gente não sabe para que os dados estão sendo utilizados. Então você coloca uma câmera na sua casa, você mesmo que instala, que hoje é muito fácil, você pluga lá, ela vai estar lá. Você não sabe para onde que essas câmeras, as suas imagens estão sendo divulgadas, existe a possibilidade de alguém hackear essa câmera e conseguir ter acesso a isso. Então, assim, tem várias questões que, assim, que também vai muito em linha com a outra questão que a gente estava conversando agora, que é a tecnologia, ela chega primeiro e depois que a gente começa a preocupar, né? Que é o ponto que você falou agora, nós estamos tentando reconstruir. Com relação a isso, a internet das coisas, o volume de dados que a gente deixa disponível, e como que isso afeta o nosso dia a dia dentro da nossa casa, o que vocês pensam disso aí? Acho que eu vou começar aqui. Eu vou voltar na primeira pergunta que você fez quando a gente iniciou esse bate-papo aqui, né? Que você perguntou sobre as novas tecnologias, né? Eu falei sobre inteligência artificial, os hypes, né? Blockchain, etc. Mas, sendo sincero, eu acho que a principal tecnologia hoje é a coleta de dados. A gente começou a entender que nós começamos a entender que quanto mais dados nós coletamos, mais conhecimento a gente tem
sobre uma pessoa, sobre uma função, sobre determinada coisa, né? Então, indo na sua pergunta, eu acho que precisa existir uma discussão, Oswaldo, de quais são os limites, como eu havia dito. Porque eu quero que colete os meus dados e me fale como eu posso ser mais eficiente no trabalho, como que eu posso ser um melhor ser humano na vida pessoal, etc. Mas eu não quero que colete os meus dados para eu ser um pior ser humano ou que me dê ações que eu seja um pior profissional, né? E hoje essa coleta de dados ela não tem esse drive, assim, não tem essa direção, né? Tá coletando dados para quê, né? Para usufruir. É por isso que surgem questões como o GDPR na Europa ou no Brasil da LGPD. Eu concordo de começar isso pelos dados de pessoas físicas, o CPF, e depois a gente talvez começar também aos limites da coleta de dados dos CNPJs, né? Porque eu acho que às vezes eu estou recebendo algumas informações ou algumas sugestões que eu não gostaria de receber, né? E ninguém está me perguntando se eu quero ou não quero receber, né? Então acho que isso é um pouco dessa invasão de privacidade, sabe? Eu acho que na minha casa, por exemplo, tem horas que eu gosto de estar desconectado de qualquer meio que haja tecnologia, né? Então, quando eu costumo viajar, eu tento andar de bicicleta e sair do carro, por exemplo, né? Eu tento fazer uma caminhada em vez de ficar dentro de casa com, como você disse, né? Com vários dispositivos conectados e coletando informações, né? Eu acho que na vida tudo é equilíbrio, né, gente? Tudo é equilíbrio. Eu sou super fã de tecnologia. Sou casada, tenho filho, né? Tenho uma casa para cuidar, então quando você vê uma nova tecnologia ali que vem para facilitar a sua vida, gente, isso é sensacional. Então, eu concordo com você que esses dados a gente realmente tem que ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo, sempre que tem ali, olha, vamos coletar seus dados, para a gente ver como está, né, o comportamento, como está o seu comportamento aí nesse aplicativo, eu sempre gosto de contribuir, sabe? Mas a gente realmente tem que ter esse cuidado. E tem que ser uma escolha, né? Tem que ser uma escolha nossa. Eu acho que o que não está claro hoje é essa escolha, assim, você quer compartilhar seus dados? Quais dados? O que vai ser feito com esses dados? Hoje ainda está muito no escuro, assim, né? A gente está compartilhando e nem sabe o que está compartilhando, a gente dá um ok em qualquer termo que tem que ir para prosseguir e falta mesmo, né, esse esclarecimento do que está sendo coletado. E assim, te dá a escolha de não querer dar aqueles dados, sabe? Mas hoje ainda assim, que é muito assim, se você não me der os dados, então você não pode usar a aplicação. E aí... É meio que uma pseudo-escolha, né? Assim, você tem a escolha, pseudo-escolha. Você pode não utilizar, né? Mas você não pode utilizar e não me dar os dados, né? Tem um livro que eu li também que chama The Four, é um livro bem interessante, que ele fala que os dados estão nas mãos de grandes empresas, né? Então, quando a gente pega Facebook, quando a gente pega Apple, Google ou Amazon, por exemplo, tem boa parte desses dados, né? Então, essas empresas hoje têm muito poder, né? O meu grande medo é essas empresas que têm grande poder, o que elas estão tomando decisões desse poder, entendeu? Então, porque uma coisa por exemplo, né, a Robson deve coletar dados, a Falcone coleta dados, a Lu, na Log deve coletar dados, né? Mas eu acho que a gente tem um senso de responsabilidade sobre para que a gente usa esses dados. Eu acho que é até uma forma ética, sabe? E há 2 semanas, mais ou menos, a gente vivenciou isso aqui, né, gente? Acho que, Lu, esse comentário seu foi muito bom de resgatar o apagão, né? Porque quando há um apagão tecnológico, isso bate em primeiro lugar na área de tecnologia, né? Porque as empresas acham que o responsável, as empresas acham que a responsabilidade do apagão está na tecnologia da empresa. E cada vez mais a gente está indo para produtos globais. Então, quando uma empresa sofre de um problema tecnológico, Microsoft, Google, por exemplo, são milhares de empresas no mundo inteiro que sofrem aquele impacto. O apagão foi um caso interessante, porque era uma empresa de segurança, né? Então, quando você vê um problema originado de uma empresa de segurança, você já pensa segurança da informação. Mas foi uma falha de processo, né? Pelo que eles descrevem. Mas o que mais me preocupa nesse apagão era o que você me perguntou, Jô, é da confiança, porque a gente está depositando muita confiança na tecnologia e menos confiança no humano. Essa é a minha visão, assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente confia demais
talvez em mandar uma mensagem confidencial num aplicativo como o WhatsApp e não confia num amigo para a gente transmitir uma mensagem, por exemplo, né? Então, a gente deposita, eu acho que muita confiança nas tecnologias e que o apagão foi, para mim, um start do que pode acontecer globalmente, sabe, Lu? Acho que a gente não está preparado realmente para apagões como a gente teve aí, viu? Mas esse caso do apagão também me lembrou uma outra história que, assim, eu sou da área de produto e aí entendendo como que a inteligência artificial está entrando na área de produto e na construção, não só de produtos digitais como produtos físicos. Eu vi um profissional muito famoso da área que ele faz a embalagem de produtos físicos mesmo. E aí hoje ele usa um gerador de imagem de inteligência artificial para ajudar ele a pensar em rótulos, em formato da embalagem e tudo mais. E aí ele contando que ele estava criando um rótulo que tinha que ter a ver com flor. Era um perfume floral e tudo mais. E que ele ficou uns 3 dias gerando imagem de flor e nada estava bom. E ele lutando com a inteligência artificial e tal. Aí ele falou assim, gente, eu vou no Jardim Botânico e vou olhar para flores de verdade. Aí ele falou que ele passou 2 horas lá olhando para as flores e de repente ele lembrou, ele teve uma inspiração e criou um rótulo incrível. E aí, às vezes, a gente se sente, assim, dependente, como se a gente tivesse, né, que usar essas tecnologias e esquece que, assim, a gente tem uma tecnologia incrível que é a nossa própria mente, né? Ô, Joê, isso eu tenho bastante preocupação, sabe, do ser humano, principalmente dos jovens, irem muito dependentes da tecnologia. Isso eu tenho muita preocupação, porque esses dias eu fui ler sobre negócio, né, a origem da palavra é negar o ócio. Né? Uhum. Só que as pessoas estão negando o ócio, né? Criando negócios totalmente voltados só com a tecnologia, tendo pouca discussão sobre a realidade do mundo, assim, né? Será que a gente quer um mundo totalmente 100% tecnológico? Será que é isso, né, que a gente quer como progresso da humanidade, né? E aí surgem filmes como Matrix, como Her, alguns outros filmes assim, né? Eu acho que os filmes deviam servir de reflexão, não como apontar o que seria o futuro, sabe? Essa é uma grande preocupação, tá, Jô? Da gente se apoiar e achar que a gente só entrega ou só faz com a tecnologia. E assim, a gente até conversou já no podcast sobre essa questão do ócio, assim, da gente nunca, você não poder ter um tempo sem estar fazendo nada. Antes a gente tinha muito disso, e você até comentou da questão de pedir o táxi. Quando você estava esperando um ônibus, você ficava 10 minutos esperando um ônibus sem fazer nada. Você não tinha o celular no bolso, agora você não consegue. Se você tem que receber alguma informação, fazer alguma coisa. Então você está lá esperando o seu Uber, 3 minutos, falando, ó, deixa eu ver aqui no Instagram, durante esses 3 minutos, que eu não posso ficar sem fazer nada durante 3 minutos, né? Então tem essa questão. E também um outro ponto assim, que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, sobre essa questão de confiar nas empresas, né, para disponibilizar os dados. Hoje a gente tem uma contrapartida muito boa que elas nos oferecem de facilidades, né? Então acaba que a gente aceita muita coisa porque facilita muito a nossa vida, né? Só que aí tem algumas questões éticas que a gente conversou que a gente tem que se preocupar. Por exemplo, se eles estão coletando informações de saúde minha, e aí eu preciso fazer um plano de saúde, eles vão me cobrar 3 vezes o preço, porque eles sabem que eu tomo mais remédio disso ou daquilo outro. Aí isso a gente começa a chegar em algumas questões éticas que são mais complicadas, né? Então assim, a pessoa já está numa situação fragilizada, mas aí o plano de saúde não vai querer aceitar, porque ela vai dar uma despesa maior para o plano de saúde, né? Então, são algumas questões. Mas assim, não vamos só para o lado negativo, não. Tem um lado positivo também, por exemplo, na pandemia, antes de começar a pandemia, eu usava um anel que ele media tudo de mim, assim, eu sou dessas, tem um chip, pode colocar em mim que eu quero saber tudo que está acontecendo. E aí o anel media tudo, o ciclo do sono, sua respiração e tudo mais. E aí, essa foi uma do compartilhamento de dados que eu achei legal e foi totalmente consciente, que apareceu um pop-up para mim falando assim, depois que a pandemia começou, falando assim, olha, a gente está fazendo um estudo com os dados de saúde da nossa plataforma para tentar identificar padrões
que podem avisar as pessoas caso elas possam estar com Covid, para prevenir que elas saiam de casa, ou então que elas busquem atendimento médico. Você permite que a gente compartilhe e use os seus dados para esse estudo, que era numa universidade super renomada nos Estados Unidos? Eu falei, não, ok. Assim, legal. eu achei, esse sim era uma coisa interessante. Já teve vários casos de pessoas que foram avisadas, olha, seu batimento cardíaco acelerou, sua respiração está mais rápida, seu sono está pior e sua temperatura corporal está mais elevada. Busque um médico, você pode estar com Covid. Eu acho que essa questão de dados, Ju, que você está falando, e o Oswaldo acabou de falar também, surge muito para mim da transparência, assim, né? O Open Finance, por exemplo, né, da transparência dos dados bancários, para mim é um progresso, né? Porque eu acho que quanto mais transparência você dá, de acordo com o seu aceite, né, de qual dado você está coletando e para que você está usando, e isso seja de forma ética, né, verdadeira, aquilo que você está falando, eu acho que tudo bem, né? Eu acho que a transparência é o meio. Inclusive no podcast que o Oswaldo citou, né, da entrevistada que você teve aqui, ela falou uma coisa que eu gostei muito, que ela falou assim, nós temos que tomar cuidado, porque ela falou que ela desativa as notificações do celular dela, né? Por quê? Porque as notificações, se deixar, ela te guia mesmo o que você tem que fazer, né? Então, eu também, durante o horário de trabalho, eu foco no meu trabalho, na minha agenda, porque se eu for ficar olhando todas as notificações, eu vou executar só o que está sendo notificado, né? Você vira reativo, né, da tecnologia. E o que ela comentou, Ju, que eu achei incrível, foi que, neste modo, a tecnologia tomou posse de você, né? E trouxe também muita ansiedade para as pessoas, porque o tempo todo você acha que tem que estar ali conectado, que você tem que estar vendo o que está acontecendo, se atualizando, respondendo exatamente. Né? E querendo ou não, o Brasil hoje é o país mais ansioso, né, gente, no mundo. Então a gente realmente tem que ter esse cuidado aí. Você falou do seu anel e eu lembrei muito do Apple Watch. Eu sou fã da marca Apple e tem um comercial, aliás, eles já fizeram até mais de um comercial, das pessoas realmente compartilhando, os clientes compartilhando essa experiência com eles. Gente, e são cases incríveis. Pessoas que caíram, né, de avião no meio da neve se não tivesse o Apple Watch ali para chamar, pessoas que tiveram acidentes de carro e o Apple Watch estava ali, eles conseguiram chamar a emergência o mais rápido possível. Ou então que alertam até, né, para arritmias no coração, para a pessoa buscar. Super legal. Então, eu acho que a tecnologia, a gente tem que ser nossa aliada, né? Com Usando com certeza. moderação. Não, e você, assim, que a gente está seguindo aí. Perfeito, Lu. Até você entrou no gancho, assim, da nossa última pergunta aqui hoje, que é sobre falar um pouco dessa parte positiva, assim, de como que a tecnologia pode ser uma aliada, mas olhando mais para o lado de como que a tecnologia ela democratizou muitas coisas, com relação à educação, com relação à saúde, a oportunidades de trabalho. Então, eu queria ver um pouquinho da divisão de vocês, de quais maneiras vocês enxergam hoje desses pontos positivos que a democratização da tecnologia trouxe para as pessoas. Eu li um dado recentemente que 6,5 milhões de brasileiros têm problema visual. E 0,3% têm problemas gravíssimos na visão. Então, eu acho que a medicina hoje também, querendo ou não, a gente tem observado cada vez mais, né, essa inclusão da tecnologia, porque para mim, gente, eu acho que médico, né, essa área de saúde em si, é uma das áreas que eu acreditava que a tecnologia ia demorar, às vezes, um pouco mais, né, justamente por esse contato humano ali. E hoje a gente está observando, né, cada vez mais a tecnologia. A gente está vendo aí nas Olimpíadas, né, recentemente, o quanto a tecnologia vem avançando e vem ajudando os profissionais, né, os atletas ali, na verdade, os atletas, desculpa, tá, gente? E a gente viu aí nas Olimpíadas agora o quanto a tecnologia vem ajudando nessa longevidade aí dos atletas, porque vai estudando ali, né, toda a questão da fisiologia, de como os aparelhos estão mais modernos, mais tecnológicos, e inclusive contribuindo para essa ampliação aí da participação, né, dos atletas. Certeza. Houve até um caso muito interessante com o turco, né, na prova de tiro lá, que chegou, né, uma pessoa, isso aí ficou famoso, né, mas eu achei super legal, porque ele tinha o quê? Um óculos para miopia, a mão no bolso, que ele até explicou que ele coloca a mão no bolso para ter mais segurança, uma camisa branca e deu tiro lá e medalha de prata, né.
Então, eu acho que a tecnologia, ela vem também, né, assim, então, desculpa, tá, gente, peraí, deixa eu só voltar aqui. Claro. O que eu queria terminar o raciocínio é o seguinte, cada pessoa vai adaptar a tecnologia ali no seu contexto. Não significa que, por eu, às vezes, não usar determinado equipamento ali, né, que isso vai me fazer mais ou menos profissional, que eu vou trazer mais ou menos resultados, né? Então, eu acredito muito, como eu comentei aí, nesse equilíbrio. Acho que na vida tudo é equilíbrio, inclusive com a tecnologia. Com certeza. Ô Lu, você me ensinou muito hoje, viu? Nossa, eu aprendi aprendi muito com você. você. Porque eu tenho 3 comentários, né, que responde a Jo, mas eu acho que principalmente você introduziu muito bem. O que eu acho da tecnologia, né? Eu sou formado em ciência da computação, né? Então eu nasci, né, estudando e me desenvolvendo. Tenho curso técnico em tecnologia, ou seja, né, a tecnologia ela sempre esteve no meu meio, né? Mas aí os 3 pontos seria, né? O primeiro que você lembrou das Olimpíadas é que o simples ainda funciona e funciona bem. Eu acho que muitas vezes a gente quer usar o tecnológico ou o hype, como a gente estava sinalizando, por uma coisa que o simples é melhor. E a gente não quer aceitar que o simples funciona bem, né? O segundo comentário é que o hype, tudo bem ele acontecer, e como eu disse lá no início, né, igual eu falei, o hype da blockchain. Para mim, que estudo blockchain, algumas coisas da blockchain vão ficar e são boas, né? Mas não vamos querer colocar blockchain para tudo, ou metaverso para tudo, ou inteligência artificial para tudo, né? Acho que esse é um bom ponto. E o terceiro, que me lembrou mais um livro, esse eu estou lendo, chama Aperte o F5. Eu sou muito fã, vou repetir, um livro que está me marcando muito agora é o Aperte F5, que é do Satya Nadella. O Satya é um CEO que me inspira muito, né? Eu tenho uma grande admiração por ele, né? Não só por onde ele chegou, mas pela história dele, né? Estou conhecendo ainda mais no livro. E ele fala, Lu, muito do que você comentou. O que é tecnologia para ele, né? Ele tem uma filha especial e a tecnologia sempre foi uma forma inclusiva de dar acesso, né? Você trouxe o caso de uma pessoa que tem talvez um problema de visão ou algum problema de locomoção, mas por que não um problema de ter acesso à educação? Por que não ter um problema de acesso à formação de alguma coisa, né? Até uma formação de um órgão, por exemplo, né? Quando a gente surge com os humanoides ou questões robóticas, né? De braços, pernas, etc. Então, para mim, a tecnologia, Jo, respondendo a sua pergunta, ela é uma forma inclusiva da gente progredir como ser humano e não da gente simplesmente evoluir, né? Casando com muito do que a gente falou aqui hoje, né? Dessa diferença de evoluir e progredir, né? Então eu acho que a tecnologia para os negócios, para a vida pessoal, ela deveria ser mais olhada como uma forma de progredir, ou seja, né? Para a gente viver mais e viver bem, ter condições de fazer mais coisas do que a gente fazia antes, né? Porque eu acho que a vida é muito boa, né, Lu? Demais. Ó, gente, então assim, foi um papo muito bacana. Eu queria agradecer vocês. Foi um prazer receber. A gente aqui conseguiu aprender muitas coisas com vocês. E assim, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite e ter vindo bater esse papo com a gente. Nossa, Oswaldo, eu que agradeço. Joana, Marcos, aprendi muito com você também. E foi incrível poder participar desse podcast aqui na Robson. Eu também queria desejar sucesso para o podcast, né? Essa aí que vocês estão nos primeiros episódios. Que honra, né, Lu? A gente fazer parte desse nascimento do podcast. Queria agradecer Vitória e Patrick, que estão nos bastidores, ninguém vê, mas é quem move, né, para eu e Lu estarmos aqui pontualmente e super à vontade. E Oswaldo, Jo, meu muito obrigado. Eu acho que hoje eu saio daqui com mais conhecimento, com mais aprendizados e que a gente possa repetir isso. Talvez não só no podcast, mas num bar, num café, em momentos também que vocês possam visitar a Falcone. Quero visitar a Log. E a gente tenha mais interações como essa. Obrigado, viu, Oswaldo e Jo. E vamos agradecer também quem ouviu a gente aqui, né, nesse bate-papo. O principal, né? Que só para quem a gente está conversando aqui. É verdade, Lu. Tomara que a gente contribua, né, Lu? Com certeza, gente. Obrigada, viu, mais uma vez. A gente com certeza contribuiu. Foi sensacional. E esse foi o Hiperhumanos. Para nós, tecnologia é gente. Câmbio e desligo.